Olá, seja muito bem-vinda a esta aula. Nós discutiremos hoje a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, um documento do Ministério da Educação do ano de 2008. Eu sou o professor Rodney Pereira e irei te acompanhar nesta jornada. Vamos lá então, o objetivo geral, do nosso trabalho aqui é apresentar os aspectos legais e conceituais envolvidos na definição da pessoa público-alvo da Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva e o seu direito à educação. E como objetivos específicos, nós temos discorrer sobre o atendimento educacional especializado, o que é e a quem esse atendimento se destina. Nós também temos como objetivo específico contextualizar o marco legal do atendimento educacional especializado e também discutir um pouco dos seus pressupostos. E, por fim, vamos refletir sobre os saberes e as práticas do diretor de escola e dos professores no contexto da Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. Inicialmente, é importante fazermos aqui uma diferenciação de por que um nome tão grande, né? Enfim, por que este nome Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, né? Primeiro, eu gosto sempre de demarcar, né, esses conceitos, né, que estão embutidos no próprio nome da política. Quando nós falamos de educação especial, nós estamos nos referindo tanto a uma modalidade de educação, né, enfim, pensando no ordenamento, né, na estrutura e no funcionamento da educação brasileira. A educação especial ela é uma modalidade de educação tanto quanto todas as outras, não é? Porém, ela deve acontecer desde o finalzinho do século XX, né, mas especialmente a um marco do século XXI, numa perspectiva de inclusão, né? E quando falamos do conceito de inclusão, nós estamos falando, na verdade, de um paradigma ou de uma concepção de educação que parte do princípio de que a educação é para todos e todas, né? Ou seja, pensar na ideia de inclusão, né, é pensar em todo o mundo, né, e não num público específico, né? Nós estamos pensando a ideia de inclusão porque, historicamente, nós vivemos todo um processo histórico de produção de exclusão. Tá? Então, a Bader Savaia, por exemplo, costuma dizer que inclusão, na verdade, só existe porque a sociedade, historicamente, é excludente, né? Portanto, a ideia de inclusão, seja da pessoa com deficiência, seja de qualquer outro público historicamente excluído da sociedade, né? É uma concepção que pode ser entendida como uma ação política, né? Como uma ação cultural, como uma ação social, mas principalmente como uma ação pedagógica, né? E essa ação, ela está ancorada, né? Ela vai ser desencadeada pela defesa do direito de todos os estudantes de estarem juntos uns com os outros, aprendendo, né? E participando de tudo que acontece numa instituição educacional sem nenhum tipo de discriminação negativa, tá? Ou seja, a pessoa com deficiência ela não pode mais ficar num cantinho, né, dormindo, colando macarrão na folha, fazendo atividades muito diferentes daquelas que a maioria da classe está fazendo. Enfim, estou recuperando esses exemplos do cotidiano pedagógico, né? Então, portanto, a ideia de inclusão ela vem justamente para se contrapor, né, a um processo em que a pessoa com deficiência ela ficava muitas vezes ou em escolas especiais, ou em classes especiais, ou mesmo numa sala comum, mas excluída, né, naquele contexto, como o Pierre Bourdieu costumava dizer, essa criança ia se tornando um incluído de dentro, né? Ou seja, ele está no contexto de uma escola regular ou numa classe regular, né, numa classe considerada comum, porém ela não está participando das atividades que ali acontecem com igualdade de condições em relação às outras crianças, tá? Portanto,
Como já disse, a educação inclusiva ela precisa ser entendida como um paradigma de educação que tem o seu fundamento na concepção de direitos humanos, tá? E aí, entendendo aqui direitos humanos como um conjunto básico, né, de direitos fundamentais aos quais todas as pessoas precisam ter acesso, né? São direitos que precisam ser assegurados a qualquer ser humano justamente por ser humano, tá? E, portanto, a educação inclusiva, uma vez fundamentada na concepção de direitos humanos, ela precisa conjugar as ideias de igualdade e de diferença, né, como valores que são indissociáveis. Isso parece difícil, mas não é tanto, né? É só pensarmos o seguinte, que como na nossa própria condição humana, nós somos todos iguais, né? Todos os seres humanos são iguais na sua condição de existência, né? Nós somos de uma mesma espécie, né? De uma mesma sociedade, porém, temos as nossas diferenças, e essas diferenças precisam ser aceitas, acolhidas e respeitadas, tá? Então, por isso que igualdade e diferença, né? Precisam ser entendidas como valores que são indissociáveis e que, portanto, no que diz respeito à educação inclusiva, né, esse respeito à igualdade e à diferença, o respeito à educação inclusiva, ela vai avançando pouco a pouco em relação ao que chamamos de equidade. Tá? E por que equidade? Né? Equidade seria a gente distribuir, né, bens e direitos, e no caso aqui o direito à educação, na exata medida da desigualdade a que o estudante, a pessoa, esteve exposta, né, ao longo da sua existência, né? Então, basicamente, a gente vai dar mais coisas, né, oferecer mais serviços, mais apoios a quem mais precisa e menos a quem menos precisa. Então, a ideia de equidade está assentada nessa compreensão, né, do que é ser humano e estar numa sociedade como a nossa, né? Então, e essa ideia, né, portanto, de dar mais a quem precisa, ela tem a ver, como eu disse também, já com as circunstâncias, né, históricas que foram produzindo a exclusão dentro da escola, e exclusões essas que têm a ver com exclusões que normalmente ou regularmente, frequentemente, as pessoas com deficiência vão sofrendo fora da escola, né, na sociedade, desde que elas vieram ao mundo, tá? Portanto, né, aqui a ideia, né, de direitos humanos, de equidade, né, tudo isso se justifica, né, por todo um percurso da sociedade. Aqui não vou nem dizer só ocidental, né, enfim, mas de grande parte das sociedades humanas, especialmente aquelas capitalistas, né, que vão construir, né, os serviços educacionais, né, vão pensar na educação das pessoas numa perspectiva, né, de uma escola que inicialmente era para muito poucos, né, afinal de contas, se voltarmos, né, aos primórdios da história da educação, e aqui vou fazer um recorte no contexto brasileiro, mas se nós pensarmos na história da educação brasileira, o sistema escolar demora muito, né, para ser organizado, para ele existir. Portanto, nós temos uma história marcada por uma oferta, né, de escolarização para poucas pessoas, tá? Nós só vamos, né, de fato, assumir, né, como um projeto de nação o direito à escolarização na República, né? Enfim, essa é uma ideia republicana. Antes disso, né, no Império, isso era muito espalhado, né? Enfim, o direito à educação não era tratado de uma maneira mais consolidada, então é só na República, né, e, portanto, faz muito pouco tempo que nós aqui temos como um projeto de nação escola para todo mundo. E mesmo assim, né, mesmo quando a escola passa a ser uma instituição, né, que vai ser ofertada para a maior parte da população brasileira e depois para toda a população brasileira já no final
do século XX, essa é uma escola que, como dizem as teorias reprodutivistas, né, da sociologia da educação, é uma escola que vai se transformar numa escola reprodutora das desigualdades sociais que, inclusive, existem fora da escola. Então, todos os preconceitos, né, todas as diferenças em função de classe social, né, em função de gênero e no Brasil especialmente em função de raça, né, etnia e capacidades funcionais, né, são todas desigualdades que acabam sendo reproduzidas no interior da escola. Por isso, né, que a ideia de educação inclusiva ela vai se intensificando, né, entre grande parte dos educadores, intelectuais, movimentos sociais, né, enfim, que começam a discutir a importância da democratização da educação, né, do reconhecimento, né, de que a sociedade é diversa, de que ela é heterogênea, de que os direitos humanos precisam ser respeitados, né, que todas as pessoas têm direito ao desenvolvimento, né, cidadão, ou seja, de serem consideradas, né, todas como cidadãs e a participarem de tudo o que é patrimônio, né, e é bem comum de uma sociedade, e tudo isso só seria possível a partir do reconhecimento das diferenças. Então, todo esse conjunto de aspectos em oposição a uma noção dessa escola que reproduz as desigualdades existentes, né, na sociedade e que, portanto, acaba fundamentando uma escola para poucas pessoas e não para todas as pessoas, não é? E também nós precisamos estruturar, né, uma compreensão de respeito às diferenças e equidade, né, para que a educação especial também pudesse se aprimorar e se aperfeiçoar ao longo do tempo, né? E isso porque no Brasil também, historicamente, não só no Brasil, fora dele também, mas no caso brasileiro aqui é o que vamos destacar, a educação especial, né, como uma modalidade de educação, ela também tem uma história de ter se organizado, né, tradicionalmente como um tipo de atendimento educacional, né, especializado que por muito tempo substituiu o ensino comum, né? Então, de que forma, né, esse atendimento da educação especial substituía o ensino comum? Eu já falei um pouquinho, né, no começo aqui da nossa aula, mas agora vamos organizar este raciocínio, tá? Tradicionalmente, a educação especial ela foi, né, oferecida em instituições especializadas, né, ou seja, em instituições específicas, né, para atendimento de pessoas com deficiência de acordo com a sua deficiência, né? Então, nós temos, né, na história do Brasil escolas para surdos, né, escolas para pessoas cegas, escolas para pessoas com deficiência intelectual, escolas exclusivamente, tá, para esse público. Posteriormente, né, já quase isso já na segunda metade, né, do século XX, nós vamos então ter classes especiais, né, porque há uma mudança de paradigma na compreensão do que era a educação especial, do que deveria ser, né? Então, ao invés de oferecer o atendimento educacional especializado em instituições especializadas, esse atendimento passa a ser em classes especiais dentro de classes comuns, tá? Isso dura até a virada do século XX. Só para compartilhar uma curiosidade, eu mesmo tive essa experiência, né? Eu fui professor de classe especial dentro de uma escola pública comum, né? Portanto, isso não está tão distante assim, né, das nossas vivências e experiências desse tempo histórico, né? Porém, né, é importante dizer que essa forma de entender, né, a educação da pessoa com deficiência, que deveria, né, como se isso devesse ser ou numa escola especial ou numa classe especial, isso tudo esteve ancorado, né, numa concepção de que existem pessoas consideradas, né, muito entre aspas, normais, ou seja, como diz o professor Jurandir
Freire Costa, né, que é um grande estudioso de saúde pública, né, ele diz o seguinte, né, que no caso brasileiro, quando nós pensamos nas relações entre, especialmente educação e saúde, né, e a pessoa com deficiência sempre foi posta, né, nas discussões sobre saúde, muito mais nas discussões do que nas discussões sobre educação, ele vai dizer, nós precisamos entender que normalmente, né, aqui fazendo um trocadilho, normais são as pessoas que atendem às normas sociais, ou seja, aquelas que estão mais perto do que o pensamento social considera o ideal de ser humano, tá? Portanto, uma pessoa com deficiência não é considerada, ela está bem longe, muitas vezes, do ideal, de ser humano ideal, né? Que é esse ser humano, no nosso caso, considerando a nossa história de colonização, né? Deve ser uma pessoa branca, cristã, sem deficiência, heterossexual, né? Com todas as suas capacidades funcionais, enfim, né? A pessoa com deficiência não atende a nenhum desses pressupostos das normas sociais, tá? Portanto, o que a gente costuma chamar de normal, né, ou a pessoa normal, tem muito a ver com isso, né? Quem são as pessoas que seguem ou que atendem às normas ou expectativas do pensamento social hegemônico, tá? E nessa trajetória histórica da educação especial, né, essa oposição, nessa polarização entre as pessoas que eram consideradas normais e anormais, né, essa tensão sempre esteve presente. Portanto, a educação especial ela tem a sua origem, né, além, né, dessa dicotomia entre o que nós consideramos como sociedade excludente, pessoas normais e pessoas anormais, a concepção, né, que atravessava as práticas de educação especial era uma concepção que nós costumamos chamar de clínico-terapêutica, né? Por que isso? Né? Porque na maior parte dos casos, né, é claro que houve exceções nesse processo histórico, mas de um modo geral, o trabalho, né, que era feito nas escolas especiais ou nas instituições, nas classes especiais, era um trabalho muito mais ancorado em práticas de saúde do que em práticas de educação formal, né, ou de escolarização, né, o que significa que muitas vezes as pessoas com deficiência estavam na escola entrando em contato com experiências e conhecimentos completamente diferentes daquelas que as crianças que não têm deficiência estavam entrando em contato na escola comum, né? E isso acaba esvaziando a função social da escola, que é justamente compartilhar com a humanidade os conhecimentos que foram acumulados por ela mesma ao longo dos tempos, né? Então, essa concepção clínico-terapêutica, ela vigorou por muito tempo, né? E isso também é muito sustentado por todo um processo de produção de diagnósticos, né, de deficiência, ancorados em testes psicológicos, né? Portanto, em psicometria, o que eu costumo chamar aqueles famigerados testes de QI, né? Que na maior parte dos casos foram pensados fora do Brasil, em contextos já excludentes, né? E sempre pensando no ser humano médio padrão, aquele que eu acabei de dizer, né? E, portanto, justamente esse conjunto, né? Essa fórmula, instituição especializada, classe especial, concepção clínico-terapêutica, psicometria, né? E produção de diagnósticos, que acabou constituindo a fórmula comum que explica como era o atendimento da educação especial, ou seja, muito distante, né, da garantia do direito à escolarização. Enfim, a ideia, então, de educação inclusiva, ela começa a ganhar força, né, como eu disse, no fim do século XX, justamente em oposição a essa maneira, né, de oferecer uma educação especial. E do ponto de vista prático, né, quem tem um pouquinho mais de idade vai se lembrar de ter vivido isso, que a partir dos anos 2000 especialmente, né, pensando que a gente tem marcos legais importantes, né, que eu vou comentar daqui a pouco, pensando especialmente na Constituição Federal de 88
e na Lei de Diretrizes e Bases, né, de 1996, isso faz com que, depois, né, disso, então já bem no finalzinho do século XX, nós tivéssemos, então, toda uma movimentação social, né, e científica que acabou culminando no fechamento, né, das classes especiais nas escolas comuns, ou mesmo na ressignificação do atendimento historicamente realizado pelas instituições especializadas, né, que tem toda uma história também no Brasil. Para mencionar algumas, né, a Pestalozzi, Dorina Novil, a PAI, né, que todo mundo conhece bastante. Enfim, esse trabalho, né, de substituição à escola, ela vai se alterando, né, no final do século XX. Dando lugar, então, né, ao que nós chamamos de paradigma inclusivista, ou seja, as pessoas com deficiência começam, né, especialmente crianças, começam a ir para as escolas comuns, e aí nós vamos observar um crescimento exponencial, né, de matrículas de crianças com essas características, né? Então, só para que você tenha uma ideia, né, da evolução de matrículas na educação especial a partir de 2009, né, aqui eu trouxe um recorte que compreende o período entre 2009 e 2020, né, que mostra, né, como é que esse número de matrículas a partir da Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da inclusão de 2008, ela vai alterar completamente o cenário, né, do atendimento educacional no Brasil, né? Só a título de exemplo, né, veja, enquanto nós tínhamos lá em 2009 1.263, né, matrículas de crianças em classes especiais em escolas ou escolas, né, consideradas exclusivas, nós vamos já observar um número, né, de matrículas de alunos com deficiência em classes comuns de 21.465, né? Quando a gente pega o final, né, dessa quase não é uma década, né, são 11 anos, nós temos 968 matrículas, né, nas classes especiais e escolas exclusivas em 2020 e na classe comum 147.545, né? Ou seja, o paradigma, né, inclusivista, ele é importante porque ele mostra também a quantidade, né, de pessoas com deficiência que passaram a ter o seu direito à educação assegurado a partir disso, né? E acho que é importante mencionar aqui também que essa é a função das políticas públicas, né? Corrigir distorções históricas, né? Reduzir desigualdades. E esse gráfico aqui é um exemplo explícito, né, desse tipo de função que a política pública tem, né? Então é importante dizer, por exemplo, né, que quando pensamos aqui no próprio ano de 2020, né, inclusive entre 2019 e 2020, que é um ano em que o governo federal retoma as ações para garantir o fortalecimento da Política Nacional de Educação Especial Inclusiva, né, que estivera nos anos anteriores, né, em processo de desinvestimento, né? Em um único ano, entre 2019 e 2020, as matrículas em classes comuns aumentaram 41,6%, né? É um aumento considerável, né? E aí, agora, né, trouxe dados atualizados aqui para conversarmos, né? Entre 2020 e 2023, né, o ano passado, as matrículas de estudantes com transtorno do espectro do autismo, por exemplo, aumentaram quase 3 vezes, né? Ou seja, elas saltaram de 246 mil para 636 mil, né? Nesse mesmo período, né, em 3 anos. E importante aqui dizer para você também que, em termos numéricos, né, para a gente pensar políticas educacionais, esses aspectos são importantes. O grupo de crianças, né, com transtorno do espectro do autismo, com TEA, é o segundo maior grupo, né, de estudantes atendidos pela educação especial, né? Isso porque
os estudantes com deficiência intelectual são o maior grupo, né? No Brasil, hoje, nós temos aproximadamente 953 mil matrículas, um pouco menos do que isso, só que o ritmo de crescimento de matrículas, né, de crianças com deficiência intelectual é menor, né? Até teve um aumento, né, de 2020 para 2023, mas esse aumento é pequeno, né? Quando pensamos no número de matrícula de estudantes com TEA, é importante aqui dizer também que em 2020, uma a cada 36 crianças de 8 anos foram diagnosticadas com autismo. Esse número é muito grande, especialmente porque no ano 2000 a estatística era de uma para cada 150, né? Então, isso também, né, por outro lado, nos coloca um desafio de refletir e de questionar, né, esse processo de produção em massa também de diagnóstico de pessoas com TEA, né? Eu costumo chamar atenção para o fato de que, ultimamente, o TEA tem sido um assunto muito debatido e acho que tem que ser mesmo, né? As pessoas que realmente têm TEA e precisam de atendimento têm que ter direito a viver e a se desenvolver plenamente. Porém, né, quando nós observamos especialmente o fenômeno de notícias falsas, né, e de uso inadequado das redes sociais, nós observamos uma série de pessoas, inclusive adultas, inclusive artistas, se denominando pessoas com autismo, né? E eu acho que, né, como pesquisador, tenho esse posicionamento de que esses posicionamentos muitas vezes mais atrapalham do que ajudam, porque nós acabamos banalizando, né, uma condição humana, né, como se fosse fácil ter TEA, e não é, né? E ao mesmo tempo isso pode também ter um efeito contrário ao que nós queremos, né? Que é oferecer atendimentos educacionais e todos os outros serviços públicos com a melhor qualidade. E acho que é importante também problematizar isso, né? A ideia de uma superprodução de diagnósticos de TEA, né, que se insere em toda uma discussão sobre a medicalização da educação e da sociedade, né, também se tem explicação na última alteração, né, que o DSM, né, passou, né, sofreu, e, portanto, fazer diagnóstico de TEA ficou diferente e, entre aspas, mais fácil, né? Então, olha quantos desafios, né, que na educação especial nós temos que lidar, né? Uma das grandes dificuldades que as escolas têm, e os educadores, né, que já têm experiência em educação sabem disso, muitas vezes é na própria obtenção, né, dos diagnósticos, né? E eles são parte importante do atendimento educacional, para que nós saibamos quais são, né, as características de desenvolvimento de alguém, e para que a gente possa tomar as melhores decisões pedagógicas. E aí imagine, né, diagnósticos mal feitos, o que isso também pode significar para o nosso trabalho aqui, tá? Bom, isso só uma reflexão além, né, mas é uma reflexão contemporânea que precisamos fazer. E agora eu quero conversar um pouco com você sobre os termos que a gente deve ou não usar, né, quando nós pensamos nas pessoas com deficiência, né? Tradicionalmente, tem algumas expressões, né, que nós costumamos utilizar ou né, escutar na escola, né, no contexto educacional, que são expressões que nós devemos ter cuidado, né, para não utilizar. Eu vou começar por uma que é a mais dita nos últimos tempos, que é aluno de inclusão, né? Eu sempre brinco com isso com os meus alunos e alunas, que nós não devemos usar crianças, né, ou alunos de inclusão, né, porque isso explicita que você não entendeu o conceito de inclusão, né, que inclusão é um paradigma, uma concepção de educação que significa educação para todos.
Então, quando você fala alunos de inclusão, além de ser uma expressão redundante, ela é incorreta, né? Eu costumo brincar assim, quando alguém me diz, ah, porque eu tenho um aluno de inclusão, eu costumo perguntar assim, ah, é? E os outros são de exclusão? Né? Então, tem uma inadequação, né? É incorreto usar essa expressão, e essa é uma expressão perigosa, nefasta, para a gente não usar no cotidiano e principalmente num concurso público, né? Porque ela é muito equivocada, tá? Então, nós não devemos usar aluno de inclusão. Da mesma forma, não devemos usar a expressão criança especial, né? Todas as crianças são especiais, tá? Como eu costumo dizer, né? Especiais todos os seres humanos são, né? Nós não usamos, então, a expressão criança especial, assim como não usamos pessoa excepcional, esse é um termo muito antigo, nem retardo mental, surdo-mudo, nem pensar, né? Surdo-mudo é uma expressão que grande parte das pessoas usam e ela é muito equivocada, porque a pessoa que é surda não é muda. Né? Esse é um equívoco bastante comum que isso porque, né? Nós víamos na televisão, umas tabelinhas assim, uns cartõezinhos que normalmente nós adquiríamos, né, para apoiar instituições especializadas de atendimento à pessoa com surdez. E vinha escrito ali surdo-mudo, enfim, essa é uma expressão muitíssimo antiga, né, do século XIX e é incorreta, porque mesmo do ponto de vista biológico, uma pessoa surda só não escuta, ela não tem, né, não tem a ver com mudez, né, ela inclusive produz muitos sons, né, muitos mesmo. Ela, portanto, só não ouve, mas não é muda, tá? Não devemos falar surdo-mudo. A mesma coisa, não devemos utilizar a expressão portador de necessidades especiais, né? E por que é uma expressão incorreta? Porque, veja, primeiro que necessidades especiais não explicita que uma pessoa tem uma deficiência, tá? Entendendo aqui, né, é importante conceituar, né, o que é uma deficiência? Deficiência, ela é uma condição de uma pessoa, tá? Uma condição que pode até ser passageira, mas na maior parte dos casos ela é permanente e que produz uma série, que traz, né, que coloca para a pessoa que tem uma deficiência física ou sensorial, né, um conjunto de barreiras, tá? Barreiras essas que têm a ver com locomoção, barreiras essas que têm a ver com aprendizagem, e barreiras que são atitudinais, né? Que não necessariamente tem a ver com aquela pessoa, mas nas atitudes das outras pessoas na relação com ela, né? Com quem tem deficiência. Portanto, a deficiência são barreiras, a deficiência é uma construção social, né? É importante entender isso. E a expressão necessidade especial não reflete o que é necessariamente uma deficiência, tá? Portanto, é uma condição de alguém, né? Eu costumo dizer assim, que a deficiência, ela é um jeito de ser pessoa, né? Um jeito de ser, de existir, né? Como tantas outras formas. Portanto, a gente não pode ser um portador de necessidades. Por quê? Quem porta alguma coisa pode deixar de portar, tá? O que se porta, né, no cotidiano? Um RG, né? Se a gente olhar lá o nosso RG, está escrito portador, né, da cédula de identidade. Só que se eu guardar a minha identidade na minha bolsa e eu, né, deixar ela lá, esquecer em casa, eu não estou mais portando o meu RG. Uma pessoa violenta pode portar uma arma, né, mas não vai ficar com a arma o tempo todo. A deficiência não é alguma coisa que se porta, né? Porque a pessoa não pode deixar a deficiência dela em algum lugar, tá? Essa é uma discussão toda que foi feita, não estou inventando, né, da minha cabeça, ela está amplamente discutida na literatura da educação especial e também essa discussão ela é pautada há muito tempo pelo movimento, pelos direitos das pessoas com deficiência, né, que é
organizado e praticado pelas próprias pessoas com deficiência, suas famílias e pessoas aliadas, né, dessa causa. Portanto, acho que uma das pessoas, né, uma das intelectuais que melhor debateu esse assunto foi a professora Lígia Assunção Amaral, né, que foi uma professora da Universidade de São Paulo, que foi uma mulher com deficiência, e ela dizia isso, ela dizia, olha, eu não sou portadora de necessidade especial nenhuma, né, até porque eu não tenho como deixar a minha deficiência em algum lugar como se ela fosse uma mala, né, ela está comigo. E ao mesmo tempo, não necessariamente eu tenho necessidades especiais, né? E por que eu gosto de trazer essas explicações? Porque, veja, ainda que uma pessoa tenha deficiência, tá? E que ela, digamos, ela seja uma cadeirante, né? Se na casa dela tudo for devidamente acessível, né? Se para lavar louça a pia dela estiver numa altura que ela consegue, né, para lavar louça, cozinhar, usar o banheiro, o guarda-roupa dela, enfim, se tudo isso for acessível, né, ali na casa dela ela não tem uma necessidade necessariamente especial, tá? Enfim, né, isso muito para ilustrar, né, que não é porque a pessoa tem deficiência que ela tem uma necessidade especial em todos os espaços e, ao mesmo tempo, a expressão necessidades especiais ela não é suficiente para que a gente se refira à pessoa com deficiência, porque pessoas sem deficiência também têm necessidades especiais, passageiras ou permanentes, né? Então, não é uma expressão adequada, nós não utilizamos mais. E agora, né, que todos os vocabulários foram destruídos, quais que a gente deve utilizar, tá? Eu falei vários deles aqui, né? Então, alguns são, né, alguns mais corretos. A gente vai usar mesmo a expressão pessoa com deficiência, tá? Eu quero, se você quer especificar, você pode até falar pessoa com deficiência física, pessoa, né, com deficiência visual, né? Pessoa com cegueira, pessoa com TEA, né? Surdo, né? Você não tem nada de errado em dizer surdo, tá? Na verdade é assim que as pessoas surdas querem ser chamadas, né? Então não é para chamar nem de mudinho, né? Porque ele não é mudo. Né? Eu brinco assim, ó, para você não esquecer. Muda é só aquela que tinha na novela, tá? Por quê? Porque é da ficção. Tá? A não ser que a pessoa tenha tido um problema nas cordas vocais e não pode mesmo falar nada, ela é muda. Uma pessoa surda não necessariamente é muda, tá? Portanto, nós vamos falar surdo. Recapitulando, né? As expressões que nós vamos usar então são pessoa com deficiência ou deficiências no plural, pessoa com TEA, pessoa com surdez ou surdo, né? Essas são as expressões adequadas para se utilizar. Então, agora que conversamos, né, sobre as nomenclaturas, né, adequadas e inadequadas, vamos conversar um pouco melhor aqui sobre os fundamentos, então, legais que constituem a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, né, e que, portanto, instituem o atendimento educacional especializado, cuja sigla é AEE, né? Nós usamos muito no cotidiano escolar essa sigla, tá? Então, por que, né, que nós falamos em AEE atualmente? Porque desde então, a publicação da Política Nacional de Educação Especial de 2008, nós temos, né, o AEE como o principal serviço da educação especial, tá? A educação especial ela é materializada, a sua oferta, portanto, está garantida, né, por um serviço, né, educacional, que é o AEE, né? E qual é a função do AEE a partir do ano de 2008? Veja, a função do atendimento educacional especializado é identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade, tá? Que eliminem as barreiras para a plena participação dos estudantes, considerando suas necessidades específicas. Então, veja, olha como o conceito se altera, né? Não é mais instituição especializada,
que vai fazer um atendimento na educação especial em substituição ao ensino comum, né? E nem na classe especial também que isso ocorrerá, né? Nós temos agora um serviço educacional que deve sim atender a pessoa com deficiência, é um direito dela, mas o seu objetivo é identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos para que o estudante, né, a criança, possa estar na sala comum aprendendo junto com as outras crianças e efetivamente aprendendo, tá? Portanto, é um atendimento que vai ter uma característica, né, de complemento ou de suplemento à formação do bebê, da criança, né, do jovem, do adulto, né, enfim. Ele tem um caráter, então, de complementar ou suplementar a formação do aluno. Para quê? Para que ele tenha, né, conquiste a sua autonomia na escola, mas também fora da escola. Portanto, este é um atendimento cuja oferta é obrigatória pelos sistemas de ensino, tá? E qual que é essa diferença entre o atendimento complementar ou suplementar, tá? Complemento é tudo aquilo que a gente vai precisar acrescentar, né, ali na rotina escolar de uma pessoa para que ela consiga aprender. Por exemplo, alguém que não consegue segurar o lápis porque tem uma limitação motora, né? A gente faz um engrossador de lápis para ela. Então, eu estou complementando, né, os serviços. Alguém que tem uma deficiência intelectual e precisa de um apoio para processos mentais. Eu estou complementando, né? É alguém que precisa de um teclado, né, especial, de uma colmeia para conseguir digitar num computador. São todos complementos, tá? Agora, quando eu penso, diferente de quando eu penso, né, numa pessoa, numa criança, num jovem, num adulto, que ele já sabe, já aprendeu tudo que a escola tem para ensinar, mas ele precisa a mais, porque ele tem uma alta habilidade, tá? Então é suplemento, entende? Então, complemento é tudo aquilo que eu preciso oferecer para a pessoa conseguir atingir o que está previsto no currículo básico, né? Suplemento é tudo que eu preciso colocar além, né? Então, na verdade, né, toda vez que você pensar no caráter suplementar do AE, nós estamos falando de uma pessoa com uma alta habilidade, né? Todas as outras formas de atendimento na educação especial são de complemento, tá? São complementares. A partir dessas características, né, é importante dizer aqui que a educação especial, ela é, portanto, uma modalidade de ensino, como eu já disse, que vai perpassar todos os outros níveis, etapas e modalidades de educação, né? Então, é uma modalidade que vai realizar o atendimento educacional especializado, né, disponibilizando os recursos e os serviços, né, que vão orientar o trabalho pedagógico nas turmas comuns, né, do ensino regular. Portanto, a educação especial, ela deve acontecer em conjunto com a educação infantil, né? Os anos iniciais do fundamental, os anos finais, o ensino médio, a EJA, ensino superior, a educação indígena, quilombola, né? Enfim, é uma modalidade de educação que vai atravessar todas as outras, tá? Inclusive a educação profissional, a educação do campo, tudo, tá? A ideia é que a educação especial, ela atravesse, que ela seja oferecida em conjunto com todas as outras modalidades, tá? Porque a ideia, a função, né, da educação especial é justamente permitir que a pessoa com deficiência esteja junto com as outras, podendo aprender em igualdade de condições, né? Portanto, né, aqui só para a gente sintetizar, a educação especial tem como funções ofertar o atendimento educacional especializado, né, e como prevê a política nacional, essa oferta ela deve acontecer preferencialmente no contraturno, né, do horário em que a pessoa está matriculada, né, então deve oferecer o atendimento educacional especializado.
E para colocar isso em prática, né, a educação especial deve organizar redes de apoio, né? Então, se nós estamos falando de alguém que precisa, né, de apoios outros, né, inclusive para além da educação, né, transporte, saúde, né, pensando em fonoaudiologia, psicologia, outras terapias, né? Então, a educação especial faz essa ponte, né, esse diálogo intersetorial. É também responsabilidade da educação especial realizar a formação continuada, né, dos profissionais, tanto, né, dos profissionais que atuam na própria educação especial, como aqueles que atuam nas outras modalidades, né? Então, formação continuada de pessoas que trabalham no apoio à pessoa com deficiência, gestores, professores e até para a comunidade, né? A educação especial tem uma responsabilidade de organizar a oferta de recursos e de serviços e principalmente de agir e de fomentar as práticas colaborativas, né? Porque a educação especial ela não se concretiza se não for por meio de uma perspectiva de colaboração, né? De uma atuação conjunta, né? Não é né, desde 2008, nós não entendemos mais a educação especial como uma modalidade de educação que vai trabalhar separada, né, de outras pessoas e de outras formas de atendimento educacional, não é? Então, e aqui pensando, né, que aparentemente, às vezes as pessoas pensam que essa é uma ideia nova, mas nem é tão nova assim, né? A regulamentação, né, do atendimento educacional especializado já estava previsto lá na Constituição Federal de 1988, né? Quando a Constituição foi promulgada, o artigo 208 já dizia, né, que era dever do Estado, né, o dever do Estado com a educação, ele deve ser efetivado por meio da garantia do atendimento educacional especializado às pessoas com deficiência e preferencialmente na rede regular de ensino, tá? Essa ideia, então, que já tem quase 40 anos, né? É uma ideia que já é uma ideia constitucional, né? Portanto, ela precisa se fazer valer, tá? É claro que naquele momento se usava uma nomenclatura típica da época, né? Nem é a nomenclatura mais adequada para os tempos atuais, mas a ideia estava lá presente, né? Que o Estado brasileiro deve oferecer atendimento educacional especializado. E aí também é importante dizer que depois, né, da Constituição de 88, nós temos outros documentos legais que vão também orientar a oferta do atendimento educacional especializado, né? E que documentos são esses? Então, no caso brasileiro, né, acho que é um outro marco importantíssimo aqui a ser mencionado, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, de 1990. Então, o ECA também vai ser muito importante para que a gente consiga estruturar o AE, né, no ano de 2008, assim como a Declaração Mundial de Educação para Todos, que aconteceu em Jomtien, na Tailândia, em 1990 também, né? E que, portanto, já vai abordar, né, que se a educação é para todos, ela tem que contemplar as pessoas com deficiência. Depois, em 94, nós tivemos a Declaração de Salamanca, né, que também mais uma outra reunião, né, de diversos países que aconteceu em Salamanca e que especificamente tratou das pessoas com deficiência, né, e ali se chega a um consenso de que as pessoas com deficiência não podiam mais, né, permanecer sem contato, né, com a escolarização com as outras pessoas, né, que os direitos da pessoa com deficiência já haviam sido negligenciados por muito tempo, né? Então ali se defende toda uma perspectiva de inclusão muito próxima da que nós defendemos hoje, né? Mas o seu registro, digamos assim, como consenso, a ideia de educação inclusiva ganha mais força a partir da Declaração de Salamanca. E aí, no mesmo ano, né, nós tivemos aí uma primeira política nacional de educação especial já ancorada
na Declaração de Salamanca, mas que ainda resguardava, né, ou mantinha uma série de características de uma educação mais excludente do que inclusiva, né? É só então com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, né, de 1996, que, digamos, a ideia de atendimento educacional especializado começa a se sedimentar um pouco melhor. Depois, em 99, nós tivemos a Convenção da Guatemala, né, então, que também, mais uma vez, vai chamar, né, as nações, especialmente as nações ocidentais, né, para o fato de que a educação inclusiva precisava se efetivar e precisava ser aprimorada, e aí muito influenciada, né, por esse conjunto de coisas. Nós tivemos as Diretrizes Nacionais da Educação Especial na Educação Básica de 2001, né, que também já foi um grande avanço, é um primeiro documento, né, que nós tivemos que dava diretrizes para a oferta da educação especial na educação básica, mas o nosso grande marco mesmo é o ano de 2006, quando a Convenção Internacional da ONU né, registra ali que o atendimento educacional da pessoa com deficiência deveria ser no ensino comum, né? E aí todos os países que foram signatários dessa convenção se comprometeram a organizar, instituir, implementar a inclusão, e o Brasil foi um deles, né? Então, a partir disso, a Convenção Internacional da ONU passou a ser uma emenda constitucional, e daí para frente é quando se altera completamente a forma de atendimento à educação especial, e ela deixa de ser substitutiva ao ensino comum e passa a ser em caráter complementar e suplementar. E isso justifica a publicação desta política que estamos aqui discutindo, a de 2008, Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, que também, né, sofreu aí modificações a partir do que aconteceu, por exemplo, em 2012, né, quando se publica a Política de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro do Autismo. Depois, em 2015, um outro grande avanço, né, para o Brasil foi a promulgação da Lei Brasileira de Inclusão, que vai tratar dos direitos da pessoa com deficiência na sociedade brasileira como um todo, né, e não apenas na educação. Nós não tínhamos isso devidamente inscrito, organizado, né? Então a Lei Brasileira de Inclusão foi um grande avanço. E aí, né, agora em 2023, nós temos o Plano de Afirmação e Fortalecimento da Política Nacional de Educação Especial Inclusiva, né, que portanto, alguma coisa que vem, como eu já demonstrei, ampliando, inclusive, né, voltando a garantir os direitos das pessoas com deficiência de uma maneira mais intensa, né? Quem é, né, o público-alvo da educação especial? É importante aqui lembrar, eu já falei dessas pessoas hoje, mas só para ficar bem organizado, né, o público-alvo da educação especial, atendendo a um dos objetivos específicos aqui da nossa aula, são as pessoas com deficiência, TEA, né, transtorno do espectro do autismo, ou altas habilidades, tá? Por pessoa com deficiência, nós vamos entender pessoas com surdez ou baixa audição, cegueira ou baixa visão, surdo-cegueira, deficiência física ou deficiência intelectual, tá? Então, por que eu fiz uma diferenciação aqui entre surdez e baixa audição? Porque a gente considera surda a pessoa que não ouve praticamente nada, né? E com baixa audição, a pessoa que ainda tem algum resíduo auditivo, né? Cegueira, né? A pessoa com cegueira ou pessoa cega é aquela que não enxerga praticamente nada, enquanto a que tem baixa visão ainda tem alguma porcentagem, né, de vidência. Ela pode conseguir ter acesso, né, à leitura, por exemplo, com materiais ampliados. E aí, só para não restar nenhuma dúvida, eu acabei de usar a palavra vidência, tá? Vidência nesse contexto da educação especial não é prever o futuro, não, tá? Vidência, né, é a condição da pessoa que enxerga, tá?
Eu, por exemplo, sou vidente. Vidente porque enxergo com os olhos, não porque faça nenhum tipo de previsão de futuro, né? Então, isso inclusive está nos documentos médicos, né? Nos documentos educacionais, tá? Vidente é quem enxerga, cego ou com baixa visão é a pessoa que não enxerga ou enxerga pouco, tá? Surdo-cegueira é a condição da pessoa que não escuta e também não enxerga, né? Transtorno do espectro do autismo hoje, né, nós chamamos de TEA, uma série de condições relativas ao desenvolvimento, né? Então, nós estamos falando de pessoas que têm algumas especificidades no seu desenvolvimento global, né, e que envolve tanto o desenvolvimento da linguagem quanto as interações com as outras pessoas. E altas habilidades são pessoas com uma altíssima capacidade de aprendizagem em uma ou mais áreas do conhecimento, né, muito além do comum ou do esperado para a sua idade, tá? E essas pessoas também são pessoas que são consideradas públicos da educação especial, não é? Então, e agora acho que também, né, para dizer melhor, né, para ficar bem dito, os alunos com deficiência, portanto, são aqueles que têm impedimentos de longo prazo, né, e esses impedimentos são de natureza física, né, ou seja, questões relacionadas à mobilidade, né, aos movimentos, impedimentos em relação ao uso da cognição, né, portanto, o uso do intelecto. Qualquer tipo de impedimento de longo prazo é também caracterizado deficiência, ou qualquer um dos sentidos, né? Então, a pessoa que não enxerga, que não escuta, né, também são pessoas que têm obstruído a sua plena participação na sociedade frente às barreiras, né, que essa sociedade impõe, né? Quando eu digo que é a sociedade que impõe a barreira, né, vou dar um exemplo aqui. Uma pessoa, por exemplo, que tem uma deficiência física e faz uso de cadeira de rodas, né? Sabemos bem que não são todos os espaços públicos que essa pessoa consegue se locomover com a sua cadeira, tá? Ela não encontra as rampas, né? Tem muitos degraus, muitos desníveis. E quem que fez isso? As pessoas sem deficiência, tá? É uma ironia, né? Então, a pessoa com deficiência não tem culpa do mundo ser desse jeito. O problema foi nós que somos sem deficiência, imaginamos e construímos um mundo à nossa imagem e semelhança, né? Sem levar em consideração que outras pessoas podem não conseguir se locomover nesse mundo. Tá? A mesma coisa quando a gente pensa no uso de uma língua oral, né, que é o caso do nosso português, né? Uma pessoa surda, ela justamente por não ouvir, ela precisa usar língua brasileira de sinais. E a gente que é ouvinte e fala só línguas orais, muitas vezes a gente sequer um dia pensou que tem pessoas que não ouvem e que, portanto, não fazem uso de línguas orais. E a gente parte do princípio que o problema é ela, não é ela, né? É o modo como nós, do ponto de vista de ouvintes, produzimos, construímos e reproduzimos uma sociedade só baseada no ponto de vista de quem escuta. Tá? Por isso que a deficiência precisa ser entendida como um conjunto de barreiras, né? Que são impostas muitas vezes por nós, né? Como pessoas comuns, mas também com tudo que a gente foi construindo para fazer esse mundo existir, né? Então, a deficiência ela vai se constituindo no próprio jeito da gente enxergar e constituir a realidade, tá? Bom, só retomando então, já as pessoas com TEA são aquelas que apresentam alterações no seu desenvolvimento, né, neuropsicomotor e que, como eu disse, vão ter comprometidas as suas relações sociais, né, na comunicação. Em alguns casos, né, nós observamos pessoas que apresentam estereotipias motoras, enfim, que repetem certos movimentos, né? Algumas crianças costumam andar na ponta dos pés, ou ficar repetindo movimentos com as mãos, ou mesmo algumas palavras, né? Enfim,
Essas são características mais ou menos comuns, tá? Nem é todo mundo que as tem. E também, por fim, como eu expliquei, os alunos com altas habilidades são aqueles que têm aí uma capacidade fora do esperado, né, ou fora do comum para a sua idade, para aprender algumas coisas em uma ou mais áreas do conhecimento, tá? Bom, então, só retomando aqui, é muito importante que você compreenda que o atendimento educacional especializado, ele existe para suprir as necessidades de acesso ao conhecimento, né? Portanto, ele deve ser organizado para que as pessoas com deficiência, TEA ou altas habilidades participem das atividades escolares junto com as outras nas salas comuns, tá? Nas escolas e nas classes comuns. Portanto, como eu já expliquei também, não esqueça disso, tá? Para o concurso isso é fundamental, qualquer um que você for fazer. O atendimento educacional especializado ele deve ser ofertado em todas as etapas e modalidades da educação básica e do ensino superior. Todas as modalidades, tá? De novo, a oferta é obrigatória, tá? Ou seja, todos os sistemas de ensino têm que oferecer a EE, ainda que a participação seja uma decisão do próprio estudante ou, né, dos seus responsáveis, da sua família, tá? Bom, quem que trabalha ali, né, na oferta do atendimento educacional especializado? Um professor de atendimento educacional especializado, professor ou professora do AEE, que deve ter formação específica para isso, e aí cada rede regulamenta um pouco, né, quais são os requisitos, né, para se ser professor do AEE. Normalmente é algum tipo de licenciatura ou especialização, né, no campo da educação especial. E esse professor, né, ele deve atender os estudantes na sala de recursos multifuncionais, né, que é a sala do AEE, né, e ali na sala do AEE, de preferência no contraturno, esse professor vai elaborar o plano do AEE, ele vai identificar, elaborar, produzir e organizar os serviços, os recursos pedagógicos de acessibilidade e pensar em estratégias, né, que favoreçam o desenvolvimento e aprendizagem desse estudante e para ser utilizado na classe comum também, né? E é ali na sala do AE que esse professor vai organizar o tipo e o número de atendimentos que devem ser oferecidos aos alunos, ou seja, não é igual para todo mundo, tá? Tem aluno que precisa ser atendido todo dia, 2 horas, outro 3 vezes por semana, outro 2 se julga suficiente, depende, tá? Tem essa flexibilidade. Não precisa ser individual, pode ser em pequenos grupos, tudo depende da condição e da necessidade do estudante, tá? E do público também a ser atendido num determinado território. Além disso, o professor do AE, ele deve orientar os professores e as famílias, ele deve acompanhar a funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos que ele utiliza, ele deve estabelecer parcerias com o professor da sala comum e estabelecer parcerias intersetoriais também, né? Normalmente, né, nós costumamos dizer que a formação de um professor de AE, ela além da inicial, né, ela deve ser continuada porque há muitas coisas que são importantes de um professor do atendimento educacional especializado aprender, né? Por exemplo, né, é importante, né, que todos os professores de atendimento educacional especializado, que eles aprendam, por exemplo, língua brasileira de sinais, que aprendam língua portuguesa na modalidade escrita, que aprendam como produzir e adequar, né, materiais didáticos e pedagógicos baseados em imagens, que também possa aprender o sistema Braille, né, para usar com os estudantes com cegueira, né, que aprendam orientação e mobilidade. Isso também, né, a política nacional diz que é um conhecimento, um conteúdo que o professor do AE deve conhecer. Ele deve aprender tecnologias de informação e comunicação acessíveis, né, para que ele oriente os estudantes que precisam utilizar ponteiras de cabeça, acionadores, né, mouses, teclados com colmeia, sintetizadores de voz e outros objetos, né?
Ele deve também aprender a produzir materiais táteis, como, por exemplo, desenhos, mapas, gráficos, com textura, né, com relevo. Fazer uso de soroban, né, o ábaco, para ensinar matemática, né, especialmente para as crianças com questões visuais. Ele deve também produzir e disponibilizar materiais didático-pedagógicos acessíveis para uso na classe regular. Então, por exemplo, transcrever os materiais em tinta, né, para o braille, produzir audiolivros, textos digitais acessíveis. A ideia é que o professor da classe regular e o professor do AE dialoguem, né, para que o professor do AE possa produzir os materiais necessários para que o estudante com deficiência possa estar na sala regular participando junto com os outros. É esperado também, né, que o professor do AE, ao longo da sua formação, aprenda a utilizar recursos óticos e não óticos, né, isso também pensando na pessoa com deficiência visual, que ele produza textos com caracteres, né, com letras ampliadas, né, faça também materiais com contraste visual, né, isso é muito importante, né, para quem tem baixa visão. É importante que o professor do AE também saiba fazer estimulação visual, a produzir comunicação alternativa e aumentativa, a utilizar também, né, e discutir com os terapeutas ocupacionais aí como produzir recursos de acessibilidade, tais como engrossadores de lápis, né, usar planos inclinados, usar tesouras acessíveis, né, usar quadros magnéticos com letras com ímã. Da mesma maneira, né, cabe ao professor do AE participar ativamente dos processos de indicação, né, aquisição e adequação de mobiliários escolares, né, então cadeiras maiores, quadros, né, com contraste, planos inclinados, né, enfim. E a partir disso se espera que ele desenvolva, né, processos educativos que favoreçam a atividade cognitiva, por exemplo, para os estudantes que têm deficiência intelectual, né? E para isso ele pode usar também uma série de materiais que comumente são usados com crianças também sem deficiência, como jogos, né? Alfabeto móvel, né? E aí em outras deficiências, como é o caso da deficiência visual, de novo, usar alfabeto digital, braille tátil, né? Aprender a usar Tadoma, que é uma técnica de comunicação baseada em toques, né, ou nas mãos, ou em outras partes do corpo, com estudantes que têm surdo-cegueira. E a partir, enfim, né, além de tudo isso, é esperado que o professor do AE, ao longo de sua formação, aprenda a identificar necessidades, né, específicas da pessoa com deficiência até ou altas habilidades, que ele elabore os planos de atuação dele, né, com base nos planos de AEE, que ele organize os atendimentos e que ele possa selecionar, portanto, as melhores atividades, né? Eu usei agora há pouco, né, a expressão sala de recursos multifuncional, né, que eu expliquei que é onde o atendimento educacional especializado acontece, que ele se concretiza. E aqui é importante dizer para você que as salas de recurso multifuncional são espaços físicos que se localizam nas escolas públicas de educação básica e é ali nessa sala que vai acontecer o atendimento educacional especializado, né, o AEE. Elas precisam ter mobiliário adequado, materiais didáticos e pedagógicos específicos, recursos de acessibilidade e equipamentos específicos para o atendimento, né, dos estudantes no contraturno das aulas regulares, né? Então, é um espaço da escola, é responsabilidade do diretor e da comunidade escolar como um todo conservar esse espaço, né? Organizar esse espaço e administrá-lo, né? Então, não é só função do professor do AEE, né? Mas de todo mundo que está numa escola. Há dois tipos de sala de recursos multifuncionais, né? Nós chamamos de tipo 1 e tipo 2. Uma é para atender pessoas, né, com variadas deficiências e outra especificamente para atender
pessoas com deficiência visual ou cegueira, tá? Porque há muitos materiais, né, específicos para o trabalho com pessoas cegas ou com baixa visão. Máquina de braille, ábaco, impressora braille, materiais táteis, né? Então, tem uma sala, né, materiais específicos que caracterizam uma sala de atendimento à pessoa com deficiência visual. Portanto, nós temos um programa, né, do Ministério da Educação que já existe desde 2007, que se chama Programa de Implantação da Sala de Recursos Multifuncionais, né, que foi instituído por uma portaria, que é a Portaria 13, de 24 de abril de 2007, e que tem a finalidade de disponibilizar essas salas para todas as redes públicas. Então, assim, uma vez que as matrículas, né, de pessoas com deficiência foram apontadas no censo escolar, o próprio Ministério de Educação já manda uma caixa, né, algumas caixas com os materiais para compor a sala de recursos multifuncional, tá? Então, o governo federal faz esse repasse de materiais para as redes estaduais e municipais, pensando no auxílio, né, para que no apoio, na geração de condições, na verdade, né, não é um auxílio, para que as pessoas com deficiência estejam aprendendo, né, e para que as salas de recursos multifuncionais possam ser montadas e funcionem. Né? Quais são os critérios, então, para que as redes de ensino solicitem as salas de recursos multifuncionais? Tem que ter matrícula, né, de alunos com deficiência, TEA ou altas habilidades registrados no censo escolar, tem que disponibilizar professores, né, com formação para realizar ali o atendimento educacional especializado, e tem que ter espaço físico adequado para instalar equipamentos e recursos da sala de recursos multifuncional. São as 3 condições, tá? Bom, agora, nessa última parte da nossa aula, nós vamos então aqui pensar, né, depois de tudo isso, né, que nós falamos sobre a Política Nacional de Educação Especial e Inclusiva, vamos pensar um pouco, né, em qual é o papel do diretor, né, diante dessa política, e depois do professor, né? Para quem está, né, num processo de participação num concurso público, ou que está se preparando para estudar, né, para um concurso público, para uma prova como essa, é muito importante que a gente saiba os papéis, né, tanto do diretor quanto do coordenador, do professor, desculpe, né? Por quê? Porque tem sido muito comum, né, que nas provas se solicite, né, aos candidatos que conheçam, né, o papel da equipe gestora, dos professores, da comunidade escolar, enfim. Então, aqui nós vamos discutir um pouquinho o papel do diretor e do professor. E vamos começar pelo papel do diretor, né? Supondo, né, que você tenha que resolver questões objetivas ou mesmo produzir questões dissertativas sobre qual seria o papel do diretor, né, na frente à Política Nacional de Educação Especial e Inclusiva, é fundamental, né, aqui lembrarmos que um dos principais papéis do diretor de escola é mobilizar a equipe escolar para o cumprimento dessa legislação, né? Então, ele tem aí uma capacidade de liderança importante, né? É ele quem tem que ter a responsabilidade de mobilizar a equipe escolar para que a Política Nacional de Educação Especial e Inclusiva se implemente, não é? Até porque se o diretor da escola não for o primeiro, né, não apenas a acreditar na educação especial e inclusiva, mas a garantir todas as condições, né, a política não vai se implementar. Portanto, já vou trazer aqui o segundo papel importante do diretor, que é justamente assegurar as condições necessárias, né, para a plena participação dos estudantes com deficiência, TEA e altas habilidades em toda e qualquer atividade educacional. Tá? E, obviamente, como que ele pode concretizar isso, né? Vamos pensar num outro aspecto aqui. O diretor, ele precisa, para concretizar, né,
as condições necessárias, né, para a plena participação de todas as pessoas, né, nas atividades escolares, cabe a ele, né, inicialmente, coordenar a elaboração e a revisão do projeto político-pedagógico da escola. Até porque, né, o AEE, né, a educação especial inclusiva, tudo isso, né, é preciso que conste no projeto político-pedagógico da escola. Né? Esse documento, além, né, de prever a existência do atendimento educacional especializado, tem que expressar, né, tem que explicitar o que será feito para que o AE seja implementado e funcione adequadamente. Tá? Esse também é um papel do diretor, né? Além disso, é muito importante, né, que ele organize o trabalho escolar, né, de modo a atender esses estudantes com deficiência, tanto na dimensão administrativa, né, financeira, quanto pedagógica. Né? Então, o diretor tem que estar de olho nisso, né? Como é que o trabalho pedagógico está organizado para atendimento da pessoa com deficiência, né? E isso só acontece quando ele assegura as condições necessárias, né? Olha, precisa de um material, precisa de um profissional de apoio, precisa de alguma coisa ampliada, enfim, né? O diretor tem que conhecer e se mobilizar para assegurar e garantir que tudo seja ali oferecido, atendido para o estudante. E ele também tem que garantir que haja um trabalho articulado, né, coletivo e colaborativo entre todos os profissionais ali envolvidos no atendimento da educação especial. Não é? Além disso, né, eu posso destacar aqui que cabe ao diretor firmar parcerias, né, intersetoriais ou até intersecretariais, né? Ele deve também articular com as famílias e com a comunidade escolar, né, quais são as melhores decisões que fortalecem a inclusão e, da mesma forma, ele precisa garantir que os profissionais da escola o tempo todo se formem, se qualifiquem, né, e que eles tenham aderência a todas as iniciativas internas e externas de formação continuada. Né, porque, veja, sem a aderência dos professores, fica bastante difícil que todos entendam, né, compreendam e pratiquem a educação inclusiva. Da mesma forma, ele deve gerir recursos humanos, financeiros e materiais e buscar qualificação e formação. Agora, vamos falar um pouco sobre qual é o papel do professor, né? Qual é o papel do professor diante da Política Nacional de Educação Especial e até complementando o que falamos sobre o papel do diretor, né? Os professores precisam participar da elaboração, da execução e da avaliação do plano do atendimento educacional especializado no âmbito da classe comum, sempre em conjunto com os professores do atendimento educacional especializado. Né? Ele tem também que discutir com os estudantes e com as famílias as propostas de trabalho pedagógico da escola, especificamente, né, aquelas atividades que acontecem no âmbito do AEE, né, as formas de acompanhamento da vida escolar, né, os procedimentos que vão ser adotados tanto para monitorar quanto para avaliar a aprendizagem dos estudantes, né, enfim, isso tudo é muito importante, né, que o professor do ensino comum não apenas participe da elaboração, como também ajude, né, o próprio estudante e as famílias a entenderem a importância de todos esses aspectos, não é? Além disso, né, cabe ao professor identificar junto com a equipe gestora e com os professores do AEE os estudantes que precisam desse atendimento, né? O professor é a primeira pessoa a ter contato muitas vezes com esses estudantes, é a primeira pessoa, o primeiro profissional dentro da escola que muitas vezes especialmente quando as deficiências não são visíveis, né, ou muito aparentes, mas até quando elas são, né, muitas vezes é o professor que inicia, né, o processo todo de investigação que culmina, né, não só na obtenção dos diagnósticos, mas na própria garantia dos direitos da pessoa com deficiência.
E também cabe ao professor organizar de uma forma articulada com os professores do atendimento educacional especializado os recursos didáticos e pedagógicos que vão, portanto, eliminar as barreiras à aprendizagem, né? Por isso que o papel do professor ele é tão importante, né? Porque, veja, como professores, muitas vezes nós esquecemos que nós estamos atuando na garantia de um direito básico, né? A educação também é atenção básica, né? Pensando nos serviços de política pública no Brasil, né? E muitas vezes é um dos primeiros, né, e mais importantes serviços que o cidadão, a cidadã brasileira tem acesso, né? Portanto, aquilo que o professor faz é também garantia de direitos, especialmente da pessoa com deficiência, né? Então, com isso, atingimos, né, os objetivos traçados para esse nosso encontro de hoje. Desejo bons estudos, até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.